senhores, autoridades, muito boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos à audiência pública para novos cadernos de bacia hidrográfica dos córregos Tatuapé e Caçandoca. Informamos que o evento está sendo gravado e disponibilizado no canal da CIURB no YouTube. Só lembrando, senhores, que nós temos uma lista de presença na mesa localizada ao lado de fora deste auditório. Lembrando também aos senhores que logo após as apresentações técnicas, nós também temos uma lista para perguntas, dúvidas, comentários, que também fica localizado nessa mesma mesa. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a CIURB, realiza hoje a audiência pública referente à elaboração de novos cadernos de drenagem da cidade de São Paulo. A consulta foi publicada no Diário Oficial e na plataforma Participe Mais. As opiniões, sugestões e questionamentos serão recebidos hoje nesta audiência de hoje e pela plataforma Participe Mais até o dia 24 de julho de 2026. Hoje serão tratados os cadernos dos córregos Tatuapé e Caçandoca sob prefeituras Moca e Aricanduva, Formosa, Carrão. Os cadernos de drenagem são importantes instrumentos de gestão e planejamento que visa a redução dos alagamentos da cidade. São uma ferramenta de preparação da administração pública que trata com prioridade a questão da drenagem urbana. Os estudos convergem as intervenções em andamento nas bacias hidrográficas com as novas propostas para o controle de cheias. A ação faz parte do programa de metas 2025-2028 da Prefeitura de São Paulo e vai ao encontro dos esforços da gestão municipal em tornar a cidade mais preparada e resiliente no enfrentamento às mudanças climáticas. Ao todo, desde 2016, a CIURB já realizou a publicação de 37 cadernos de drenagem dos 58 previstos, sendo 31 desde 2021. Então, só lembrando, a dinâmica do evento prevê, após a composição de mesa e falas de abertura, a apresentação técnica do projeto. Durante a apresentação, as pessoas que tiverem interesse em se manifestar, então deverão se inscrever nessa mesa que eu mencionei logo no começo. Após a apresentação, então, ocorrerá o momento de fala dos participantes e comentários da Prefeitura. Então, já posicionados na mesa de honra, o Coronel Valmor Saraiva Barracorte, subprefeito da Moca, acompanhando o professor engenheiro Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a engenheira Antônia Ribeiro Guglielmi, chefe da assessoria Núcleo de Planejamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, e também o engenheiro Pedro Luiz de Castro Alcodoal, engenheiro consultor da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. Senhoras e senhores, para saudá-los, convidamos à frente o senhor Márcio Tavares da Silva, chefe de gabinete da subprefeitura de Aricanduva. Uma salva de palmas, por gentileza. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui ao secretário pela oportunidade de participar, ao subprefeito por poder ceder aqui a região, a cada um dos senhores. Nós estamos aqui para participar e colaborar da forma que for possível. Estamos à disposição, apesar do córrego Caçandoca não ser dentro da nossa região, as suas bacias, ela tem colaboração e temos os afluentes que nós dividimos, por isso que estamos aqui para colaborar de alguma forma. Que tenhamos todos uma boa noite, que essa seja uma audiência produtiva. Forte abraço, obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Márcio. Eu trazer aqui palavras da engenheira Antônia Ribeiro Guglielmi, que é chefe de assessoria Núcleo de Planejamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, nós estamos trabalhando nos cadernos de bacia. Para quem não sabe o que é um caderno de drenagem, o que é um caderno de bacia, daqui a pouco o Pedro vai explicar, traduzir, mostrar como é que isso acontece. Depois o André vai fazer a apresentação
orientação técnica, especificamente, então, do Tatuapé e do Caçandoca. E o que eu queria aproveitar aqui na minha fala para esclarecer para vocês? A gente fazia esse trabalho no começo de uma forma interna, né, com a fundação que nós contratamos da USP e na CIURB. E já tem aí alguns anos que nós estamos fazendo esse trabalho junto com a sociedade. Então, cada vez que nós começamos um caderno, nós fazemos esse tipo de encontro, essa oportunidade de audiência, de consulta pública, para que a gente possa ter oportunidade não só de divulgar que esse trabalho está acontecendo, mas de ouvir quem é da região, né? Então, receber de vocês mais informações sobre onde há lavra, sobre o que acontece, o que vocês esperam, e a gente, com isso, ter um melhor diagnóstico e, por consequência, uma melhor proposta de solução. Deixa eu falar aqui de algumas burocracias, vou pedir a gentileza de passar aqui o slide. Então, vamos ter, como eu falei, uma introdução técnica que o Pedro vai fazer da parte dos cadernos e depois o André vai falar do caderno tanto do Tatuapé quanto do Caçandoca. Então, primeira coisa já, vão ser 2 cadernos. Para quem não conhece, a cara, o produto final do tal caderno de drenagem é assim. Então, é um trabalho bastante completo, ele fica sempre disponível no site da CIURB, em PDF, para todo mundo consultar. Os dados principais a gente publica também no GeoSampa, que é o portal de mapas da Prefeitura de São Paulo. Mas é essa carinha que a gente tem. Então, vão ser 2 cadernos. Um para a bacia do Tatuapé e um que a gente chama de Caçandoca, mas não é só a área do Caçandoca. Depois o André vai mostrar melhor, a gente pega aí as áreas baixas também do Tamanduateí e do Tietê. E pode passar, André, por favor. Então, tudo isso para que a gente possa trabalhar e conforme a burocracia, as regras da Prefeitura, a gente publicou no Diário Oficial. Então, essa é uma audiência oficial, registrada, a gente tem lista de presença, gravação, isso vai para o YouTube depois. Então, quem hoje não está aqui assistindo, pode assistir depois. Conto com vocês para divulgar para mais gente, né? Então, tudo isso, essas mesmas dúvidas, esse mesmo material, vai tudo poder ser consultado. Pode passar, por favor. E sobre a consulta pública, além de hoje, que a gente vai receber, ouvir vocês pessoalmente, a gente também vai estar recebendo informação pelo Participe Mais. Então, entrando no Participe Mais, é o mesmo onde faz o Orçamento Cidadão, que muita gente conhece. Lá tem aberto uma consulta para o Caderno Tatuapé, uma consulta para o Caçandoca. Então, a gente por lá também tem esse canal aberto e a gente está deixando por enquanto aí até o dia 24/7. Tá? Se precisar um pouquinho mais, fala com a gente prorroga, o que a gente precisa é ouvir vocês. Nós temos, como já foi falado, depois também o Pedro vai mostrar um pouquinho mais, já 37 cadernos publicados e estamos aí numa programação de completar a cidade toda, que vai dar um total de 58. E esse trabalho de planejamento, ele tem sido muito reconhecido pela Prefeitura. O prefeito Ricardo Nunes incluiu esse trabalho no programa de metas, né? Então reconhecendo aí a importância da gente trabalhar com esse subsídio técnico, com o planejamento, para depois ir para projeto, para obra. Então isso é muito bacana, morre a gente, né, de orgulho de estar aqui participando e fazendo. Passa para mim, gente, só ver mais. Aqui, ó, o print, né, lá do Participe Mais, então estou no ar, as consultas, pode passar. Só clicar, tem os 2 separadinhos. E como eu falei, o material de todos os que já foram publicados estão no site da CIURB. Então tem lá o menuzinho à esquerda, tem lá PDD, Plano Diretor de Drenagem, e Cadernos de Drenagem. Então, enfim, recadinhos principais dados, podemos prosseguir. Obrigada. Muito obrigado, engenheiro Antônio. Ouviremos a seguir palavras do Coronel Valmor Salar Barracuti, subprefeito da Moca. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa audiência pública aqui na subprefeitura da Moca. Gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando o meu secretário, amigo, Marcos Monteiro. Foi o primeiro secretário que eu visitei quando tomei posse. Me deu uma ampla atenção, né? Tudo bem que a Andréia é parceira amiga já há muitos anos da prefeitura, mas agradecer ao secretário a seriedade do trabalho e gostaria de cumprimentar também a engenheira Antônia e a engenheira Pedro pelo excelente trabalho. Curiosamente, eu estava debruçado ontem no córrego, eu estava com uma visita aqui dos diretores do CDP Belém, a gente estava conversando exatamente sobre esse assunto,
e a preocupação e a seriedade que a gente tem que levar aqui, uma audiência pública democrática, para a gente vencer. Gostaria de cumprimentar todos os representantes daqui da sociedade civil, líderes comunitários, presença aqui de todos mais uma vez, engenheiros, urbanistas e todos os moradores que dedicam o seu tempo para pensar no bem melhor da sociedade aqui. Essa audiência não tem formalidade, é um exercício de democracia, isso é muito importante a gente frisar, né, secretária? Gostaria de também agradecer toda a minha equipe aqui, o comandante Fedrizi, a quem eu cumprimento toda a equipe, o assessoramento aqui. Tá? A Moca, como todos sabem, é uma região histórica e geográfica direta que tem relação com as águas. A gente pode observar muito bem aqui no mapa no trabalho apresentado, como com nossos córregos, nossos canais e nossa várzea do Tietê. E essa relação, nas últimas décadas, tem sido marcada por um desafio constante. As enchentes, alagamentos, que a gente já está estudando, já está, além dessa audiência, se preparando para a audiência junto com as equipes de defesa civil. Ao longo da nossa carreira, nós atuamos em diversas calamidades, tanto no Palácio do Governo de Defesa Civil, atuamos recentemente no litoral norte de São Paulo, senhores, é uma tristeza, e a gente vem aqui realmente para prevenir que não ocorra outros incidentes tão graves, tá? Através da prevenção. A prevenção está muito mais barata do que qualquer forma de atuação. E agradeço a todos mais uma vez a presença. Vamos, por favor, vamos agir com honestidade, seriedade, para a gente pegar e resolver o problema de frente. Não esperar que ela aconteça e depois a gente reclamar da situação e vir soluções mirabolantes, que não é essa a questão aqui. Muito obrigado mais uma vez a presença de todos e bom prosseguimento dos trabalhos. Muito obrigado. Os pronunciamentos com a palavra o professor engenheiro Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui representando a Prefeitura, representando a gestão do prefeito Ricardo Nunes, para a gente dar continuidade nesse assunto que é tão importante, tão vital para a cidade, que a gente fala sobre a drenagem. Uma das coisas que deixa a nossa equipe bastante chateada, né, Antônio, é quando sai na imprensa assim: a cidade de São Paulo não tem planejamento para chuvas. E a gente fala em todo o trabalho que é feito, todos os cadernos sendo editados, o plano diretor de drenagem. Quer dizer, a gente espera que parte disso seja talvez uma falha de comunicação nossa, mas a gente hoje tem muita coisa desenvolvida para dar resposta para a cidade, e uma das coisas mais importantes e que é um dos objetivos mais importantes da região, dessa reunião, é a gente poder trazer um pouquinho desse trabalho para vocês, para que vocês entendam a complexidade e nos ajudem a complementar essas informações. Então, cumprimentar a todos em nome do prefeito Ricardo Nunes, cumprimentar o coronel Raporte, que é uma pessoa de confiança do prefeito, que foi enviado aqui para a subprefeitura da Moca com uma missão, né, Raporte, de pegar e cuidar das zeladorias. Entendo que dentro da prefeitura, cada uma das subprefeituras são desafios enormes, porque é quem está mais em contato direto com a população e fazendo aquela zeladoria que a pessoa vê mais de perto, porque está na frente da casa dela, o problema do lixo, o problema do buraco, do morador de rua. Nem sempre o subprefeito tem todos os instrumentos para resolver todos os problemas, mas é ele que está coletando essas demandas da população e encaminhando essas situações para as diversas secretarias. Isso é uma coisa que na gestão do prefeito Ricardo Nunes ele faz muita questão, que as secretarias, que as subprefeituras trabalhem muito integradas, e isso acho que em várias ações da prefeitura a gente pode perceber. Por exemplo, Cracolândia, né? Quer dizer, o fim da Cracolândia se deu porque a gestão aprendeu, né, que para você ter uma ação efetiva e definitiva, você precisa ter várias frentes de trabalho, das várias secretarias atuando em conjunto, e não só uma medida pontual que você vai lá, aplica e depois sai. Então, o que a gente vê hoje com o fim da Cracolândia é esse trabalho conjunto, né, do município, com o governo do Estado,
mas com diversos pontos de atuação, secretarias atuando, para a gente colher esse resultado. Então, é isso que a gente tem procurado fazer, um trabalho também de proximidade com a população. Acho que outro grande orgulho que eu tenho de participar dessa gestão é ouvir das pessoas de que nunca elas viram secretários visitando as subprefeituras, os subprefeitos de portas abertas para ouvir a população. E a gente tem aprendido muito também, porque são vocês que moram aqui, que estão em contato direto. Eu, particularmente, também moro aqui na subprefeitura da Moca, moro ali no Tatuapé, mas de ver, né, que hoje a gente tem caminhos de participação, de estar influindo nas decisões e nas priorizações das obras do governo. Então, foi falado aqui, então, com relação ao planejamento e drenagem, basicamente nós temos dois instrumentos. O Pedro Algodual vai falar um pouquinho mais sobre os cadernos de drenagem, que a gente hoje vai falar sobre 2 deles. Temos 37 editados, até o final da gestão vamos chegar no mapeamento total da cidade, que são 58 cadernos. Quando nós chegamos lá em 2021, nós tínhamos 6 e fizemos, entendendo, né, e o prefeito entendendo que é um instrumento importante para melhorar a resiliência da cidade, incentivou e, como a Antônia falou, colocou isso dentro do plano de metas da cidade. Cumprimentar também o Vitor, chefe de gabinete aqui da subprefeitura da Moca. Obrigado, Vitor, pela presença. O Márcio, que é o chefe de gabinete da subprefeitura Aricanduva e Carrão, como ele falou, né, o córrego não está exatamente dentro da subprefeitura, mas a bacia, daí o Pedro vai falar, né, Pedro, da bacia, parte da bacia que alimenta a Caçandoca está lá dentro da subprefeitura de Aricanduva. Cumprimentar o Flávio Augusto, do governo local aqui da subprefeitura da Moca, o Alessandro, do CPO da Moca, CPO que cuida das obras aqui da subprefeitura da Moca, a Fabiana Albano, cadê ela? Está ali atrás, que é presidente do EBAP, é uma instituição importante, uma entidade importante para a engenharia, que eles cuidam das avaliações e perícias de obras de engenharia e fazem um trabalho muito importante, não só a Fabiana é presidente aqui, né, da Regional São Paulo, né, Fabiana? E tem o IBAP nacional em todo o país. O Pedro Algodual, que vai falar daqui a pouco para a gente sobre o caderno de bacias, que a gente vai conversar sobre 2 hoje, sobre o plano diretor de drenagem, porque dentro dos cadernos de bacias, eles fazem a detecção de toda a topografia da ocupação da bacia, como ela está ocupada, quais os pontos de alagamento. Então faz um raio-x do terreno que compõe a bacia hidrográfica. E daí, e isso é muito legal, né? Eu acho que o Pedro talvez fale com mais detalhes, mas todas essas informações são implantadas, é feito um modelo matemático dentro do computador. E daí a primeira coisa que se faz é um refinamento disso. Quer dizer, ele joga uma chuva virtual lá dentro do computador e tem que alagar os mesmos pontos de alagamento, com a mesma intensidade, com a mesma altura que uma chuva real. E com isso eles refinam esses modelos, eles calibram esse modelo. E a partir daí eles conseguem propor obras dentro da bacia com mais eficiência para que a gente consiga planejar as novas obras da cidade. Então hoje a gente tem ferramentas muito boas para propor as soluções. E dentro de cada caderno daí são propostas alternativas de obras. O grande problema é que São Paulo é enorme, são várias obras propostas no caderno. Muitas vezes a gente recebe, fez aquela obra e não resolveu. Mas não era uma obra para resolver, eram 10 obras para resolver e a gente fez uma por enquanto. Então o que a gente busca é ir dando resiliência gradativa para a cidade. A gente construiu a cidade de forma desordenada e agora a gente tem que mitigar os problemas. Agradecer, bom, e todo esse trabalho é feito pelo FCTH, em conjunto com a nossa equipe. O FCTH é a Fundação do Centro de Tecnologia de Hidráulica da USP, um pessoal especializado nessa questão de biologia, de drenagem. Então, agradecer o André, que vai nos apresentar aqui os 2 cadernos e todo o trabalho que eles executam em conjunto com a nossa equipe. E agradecer
presença de vocês, dos conselheiros do CADES, dos demais conselhos, os munícipes. Só como encerramento dessa fala inicial, dizer para vocês que essas audiências, então, desculpa, faltou a Mariane, que está aí, eu não vi, não a vi. Lá no finalzinho. Oi, Mariane, tudo bem? A Mariane é a CPO da Subprefeitura da Sé. Um desafio grande. Mas aqui eu estou como munícipe. Aqui você está como... você não é moradora da região. Ela foi CPO aqui da Moca durante muito tempo e o ex-subprefeito Marcos Vinícius foi para a Sé e levou a Mariane junto, perdeu o Playboy. Fico quietinho. Fiz uma contraproposta dela. Você já visto o que a gente tem? O Marcos Vinícius está com mais força. Sim. Mas obrigado, Mariane, por ter vindo. E, então, trazer isso para vocês, quer dizer, não é só uma questão de informação, mas é coletar de vocês, primeiro, né, se efetivamente os pontos mais críticos que a gente levantou são aqueles que vocês que moram aqui na região também entendem como os mais importantes, ou se escapou alguma coisa, né? Então, isso vai ficar no YouTube, a gente pede, vou reforçar o que a Antônia falou, para vocês levarem para os vizinhos, para os conhecidos, que assistam, que colaborem. Hoje, bom, em todas as reuniões que a gente tem na Secretaria, as pessoas, evidentemente, esperam muito do serviço da Prefeitura, mas o que a gente pede é que as pessoas têm que entender que a cidade é grande. Então, às vezes, abre um buraco e a pessoa fica, mas a Prefeitura não faz nada, não faz nada. E fica esperando algum dia um fiscal passar que veja aquilo. Então, hoje a Prefeitura tem inúmeros canais de participação, o SP156, na internet, no telefone, em aplicativo. É importante que a população esteja nos alertando e nos ajudando a levantar essas questões, né? E também ajudar aqui na elaboração dos cadernos. Ao final da apresentação vão ser abertas algumas falas, e daí quem já tem alguma questão, alguma dúvida vai poder tirar, e daí depois, lá na internet, no Participe Mais, a possibilidade de dar mais sugestões. Então é isso, eu acho que a gente tem sido muito produtiva essas reuniões, e depois, a hora que o caderno estiver elaborado, né, Antônio, a gente volta para apresentar o resultado final para vocês. Esse conjunto de obras vira, né, ela alimenta o plano diretor de drenagem, e é no plano diretor de drenagem que a primeira edição foi lançada já na gestão do prefeito Ricardo Nunes, em 2022. Agora a gente deve lançar a terceira edição, porque ele vai sendo alimentado com os novos cadernos, e é lá que a gente prioriza as obras. Como eu falei, as necessidades da cidade é enorme, e a gente tem critérios daí de vulnerabilidade social, de menor custo de obra para uma maior parte da população atingida. Então, são vários critérios que nos mostram, nos dão a direção de quais são as obras que, dentro das inúmeras necessidades, mas dentro dos recursos disponíveis, que a gente segue a coordenação de desenvolver projeto e daí fazer a licitação de obras. Hoje temos inúmeras obras, inúmeras não, elas são contáveis, mas muitas obras em andamento de reservatórios, acho que são 8 reservatórios em andamento, mais canalizações na cidade. Hoje a gente esteve no reservatório da Moca de manhã, com o secretário Edson Aparecido, um reservatório que deve estar pronto agora em maio de 2027, mas já nessa chuva ele já vai ser funcional, não vai estar pronto nessa chuva que eu digo, a partir de novembro, ele já deve poder receber água, então já aliviando um pouco a situação dos alagamentos ali na Anhanguera. Então, reservatório grande, 15 metros de profundidade, são, eu acho, 18 mil metros quadrados, então, e que depois ele vai ter uma laje de cobertura para recompor campos de futebol, quadras que existiam ali no bairro. Então é isso, eu acho que nessa gestão a gente tem tido a oportunidade
com toda a preocupação do prefeito da saúde financeira, a gente tem tido oportunidade de fazer esses investimentos e dar resiliência, mas também contar com a participação de todos. Deixa eu parar de falar, já falei muito, né, Antônio? Antônio está até rindo lá. Mas, e passar para o Pedro poder começar a apresentação dos cadernos de vacina. Obrigado pela presença de todos. Antes de iniciarmos então as apresentações técnicas, só reforçando na mesa, lá de fora nós temos várias perguntas, dúvidas, comentários que os senhores poderão estar realizando. Então, vamos iniciar com o engenheiro Pedro Luiz de Castro Algodão, por gentileza. Bom, antes de começar a falar dos cadernos propriamente, eu queria reforçar a lista que o secretário passou, falando do apoio das universidades. Aqui a gente está com a professora Melissa, que sempre nos apoiou desde o início dos cadernos, e agora no governo do estado também a gente conta com o SPA. E a gente tem também a participação do Luciano, do Mackenzie, que também tem participado de vários cadernos do Mongaguá, do Perus, agora estão trabalhando. Então, essa participação das universidades a gente tem reforçado. Então, falando dos cadernos, o caderno é basicamente aquele produto lá impresso, mas ele está disponível em meio digital também para fazer download no site, na página da prefeitura, na página da CIURB dentro do site da prefeitura. Então, por que acontecem as inundações? É um processo de... Na verdade, algumas inundações sempre aconteceram na área de São Paulo, mesmo antes da cidade. Mas quando você ocupa as várzeas que já eram inundáveis, se impermeabiliza o solo, ainda agrega as mudanças climáticas, em parte produzidas pela própria ocupação da cidade. Retifica os córregos, ali naquela imagem de cima da direita, você tem o Aricanduva. Então você imagina que esse era um rio todo meandrado e ele vem com uma velocidade alterada em relação à velocidade natural das águas, então concentra toda a chuva cheia e acontecem esses desastres que a gente vê sempre. A gente tem galerias fechadas também, aqui a gente vê o Anhangabaú, que não dava ali, aquela imagem de cima é do chamado buraco do Ademar, que não dava quando era o buraco do Ademar, depois quando foi transformado no túnel do Anhangabaú, também não anda. Então, e tem a gente tem também um problema de obsolescência das estruturas, então nós temos várias galerias com problemas estruturais. Então é sobre esse arcabouço que o caderno trata, sobre esse problema. Outra coisa importante que a gente tem são, eu já trabalho há muitos anos nisso, e quando eu comecei a trabalhar, a gente pensava em tratar determinados pontos da bacia. Então, eu vou fazer a Avenida Aricanduva e vou resolver as enchentes do Aricanduva. Só que, quando você intervém numa parte da bacia, essa parte da bacia impacta no restante da bacia. Então, essa visão da bacia, ela foi um avanço e que se consolida com esse tipo de planejamento por bacia hidrográfica que é feito nos cadernos. Então, pode passar. Então, a resposta a isso é o planejamento integrado das bacias que a gente aqui em São Paulo faz no plano diretor de drenagem municipal, e cada bacia estudada em um caderno. Pode passar. Então, esse plano articula com o plano do governo do estado, que estuda os córregos principais, o Rio Tietê, o Rio Tamanduateí, o Pinheiros, e os córregos de divisa, os córregos e rios de divisa. Pode passar mais um. E o plano diretor o PDMAT, isso.
O PDMAT já está na edição 3 e estamos contratando a edição 4. Mas é um plano de muito sucesso. Várias das propostas do PDMAT, a gente acompanha desde o início, já são obras hoje, já são uma realidade. No Aricanduva, por exemplo, aqui perto, nós temos mais de uma dezena de reservatórios construídos que foram originários do PDMAT, e a integração do PDMAT com o plano municipal é total. A gente tem uma sintonia muito grande com o planejamento macro da cidade. Pode passar. Então, o plano diretor de drenagem municipal, ele é estruturado em 2 módulos. Um módulo mais institucional, que tem algumas publicações já feitas. Eu destaco o Manual de Drenagem, que foi elaborado em 2012, e a gente está em planos de atualizar isso e rever esse manual, fazer uma nova publicação no próximo ano. E você tem o módulo 2, que é o módulo de implantação das medidas. Então, elas vêm dos cadernos de bacias hidrográficas, onde são estudadas cada bacia do município, e isso origina o programa de obras de controle de cheias do município de São Paulo. Então, uma inovação que esse plano tem é esse vínculo que tem do planejamento com a programação de obras. A gente tem o apoio do nosso secretário para a gente realmente efetivar aquilo que é planejado, realmente virar um programa de obras, e a gente tem várias obras dessas em implantação. Ele falou, por exemplo, do reservatório do Moca. Ele surgiu a proposta inicial foi do PDMAT, e depois ela foi consolidada no caderno de bacia, atualizado e tal. Desenvolvemos o projeto e agora a obra está em execução. Então, dessa forma, várias das outras intervenções vêm sendo viabilizadas. Então, esse programa de obras, ele estabelece, é linkado com o plano de metas da prefeitura, com o programa de redução de alagamentos e áreas de risco, e com o plano de ações, que é o programa de obras efetivamente. Aqui a gente vê um panorama de todos os cadernos que já foram publicados, aqui em amarelo. Nós temos os cadernos em elaboração, esses em roxo, né, destacando os 2 que a gente está tratando aqui, o Tatuapé e o Caçandoca. Mas dá para ver que grande parte da área urbana de São Paulo já está atendida, e a gente está correndo para fechar essas lacunas que ainda faltam. Pode passar? Então, o que é cada caderno? O que contém cada caderno? Ele parte de um levantamento de dados extenso para chegar no diagnóstico através de um software que a gente chama de modelo matemático, que o secretário se referiu também. Então, você alimenta esse modelo das informações, e com isso você tem, para várias situações, várias chuvas, a causa, o diagnóstico das enchentes, por que elas são causadas. A partir desse diagnóstico, a gente propõe as alternativas. Então, como é um software, você tem a situação atual, daí você acrescenta um reservatório, por exemplo, ele vai dar uma alteração na configuração da mancha de inundação. Então, a gente vai distribuindo as soluções, ou uma canalização, ou qualquer outra solução que a gente proponha, vai distribuindo para chegar numa situação de segurança para um período de retorno de 100 anos, que a gente chama de uma chuva muito crítica. E o plano é completado por ações complementares e, principalmente hoje, a adoção de medidas sustentáveis, que são jardins de chuva, são pavimentos permeáveis, são outras medidas, especialmente as distribuídas na bacia, que complementam as ações estruturais. Quer dizer, a medida também é estrutural, mas
mas é as ações mais de maior impacto. Pode passar? Então, como eu estava falando, a gente tem um levantamento de dados extensivo, principalmente eu destaco o conhecimento do sistema de drenagem, que a gente estava conversando até com o subprefeito, a gente tem carências de cadastro das galerias. Por exemplo, aqui na região do Brás a gente tem muito pouca informação, então a gente tem que, para fazer o caderno, a gente tem que completar essas informações com medidas em campo, tanto do sistema do diâmetro das tubulações, da dimensão dos reservatórios, quanto um levantamento, ali embaixo a foto, levantando as áreas de risco, o monitoramento hidrológico. A gente conta com uma rede telemétrica, uma rede de postos de medição, tanto de chuva quanto de nível de reservatórios e de cursos d'água. Tá? E todas essas informações vão para essa modelagem, esse software de hidráulica e hidrologia, e gera um mapa como aquele que é o mapa aqui próximo também, esse daí é a bacia do Mongaguá. Tá? Então a gente apresenta os cursos e as áreas que são atingidas pela cheia desses cursos. Pode passar. E daí o filé mignon do caderno são as propostas de solução para os problemas. O caderno, ele não impõe uma solução, ele propõe, em geral, duas alternativas para a solução do mesmo problema. Então, a gente tem numa alternativa 1 soluções mais estruturais, por exemplo, sendo reservatórios de concreto, galerias, reposto de galerias e túneis. Tá? A gente tem, por exemplo, eu peguei como exemplo a bacia do Anhangabaú, que também é uma região bem adensada, e as soluções para a bacia do Anhangabaú provavelmente devem ser aplicadas na bacia do Caçandoca e do Tatuapé também. Então, por exemplo, a gente tem uma área baixa que é o mercado mercado municipal, que é uma área baixa que é atingida pelas cheias do rio Tamanduateí. Então, nesse caso, está se propondo um sistema de drenagem das ruas, que vai para um reservatório que, quando o rio Tamanduateí está baixo, há um esgotamento por gravidade. Quando o Tamanduateí sobe, é fechado esse esgotamento por gravidade e é feito o esgotamento do reservatório com um sistema de bombeamento. Tá? Além disso, nós temos vários reservatórios, tá? Um na Praça das Bandeiras, outro. E a gente já tem também umas soluções que são alguns avanços que depois eu vou mostrar para a gente, algumas novidades. Por exemplo, aqui a gente teve a ideia de fazer uma praça de infiltração, que é bem na cabeceira do Saracura, que é um dos formadores do Anhangabaú, fazer um sistema de retenção e infiltração, que são medidas sustentáveis, de um custo mais baixo também, mas com um efeito, e elas foram colocadas também no planejamento da bacia. Muitas vezes se faz de uma maneira mais aleatória, e aqui a gente fez no âmbito do caderno. Pode passar. Então, eu queria mostrar aqui, por exemplo, aqui embaixo tem o reservatório do Parque do Bexiga. Nessa alternativa 2, a gente procura fazer as mesmas soluções, só que de uma maneira mais sustentável. Então, por exemplo, esse reservatório de 16 mil do Parque do Bexiga, ele foi planejado para contar com o impacto da implantação do próprio parque. Está agora em curso. Volta ao mapa, por favor. Nessa outra alternativa, você faz um reservatório e uma galeria de reforço. Ou seja, você
a gente conseguiu na alternativa 2, quando foi feito o caderno, a gente não sabia se ia sair o parque. Então, como vai sair o parque, a gente consegue viabilizar essa alternativa 2, que ela é mais sustentável, entendeu? Por isso que o caderno, ele traz essa possibilidade de você implantar de uma maneira ou de outra. Então, nessa ocasião, a gente não sabia se o parque ia ser viabilizado. Então, a gente colocou a possibilidade de fazer uma alternativa menos impactante na alternativa 2. E na 1, se não fosse viabilizado o parque, a gente faria uma alternativa mais convencional. Tá? E todas essas, elas são distribuídas em etapas. Uma primeira etapa, esse amarelo, elas são comuns, são soluções comuns às duas alternativas, para a gente realmente bolar e colocar no plano de obras. As outras é que a gente tem essa possibilidade, essa flexibilidade de adotar uma ou outra. Aqui também eu queria destacar nessa alternativa 2, que são esses reservatórios lineares. Como são regiões muito adensadas, é provável que aqui a gente também lance mão desse tipo de solução, que ao invés de fazer uma obra concentrada, a gente faz galerias grandes, a gente chama de galerias reservatórios, aproveitando as ruas para fazer essa reservação. Então, volta na 1. Aqui nessa 1 a gente tem mais reservatórios convencionais e na 2 a gente tem mais reservatórios lineares. Para a gente ter essa possibilidade. A gente estava trabalhando com um problema que houve na bacia lá de Moema, do Berabinha. Não, Berabinha. E a gente escolheu um local para fazer um reservatório. Quando foi fazer o projeto, já tinha empreendimento no local. Aí a gente mudou de local, aí teve um protesto numa vila, a gente pensou em fazer uma vila de casas que tem ali. Aí houve um protesto tremendo e a gente acabou partindo para fazer uma obra que está sendo iniciada agora, um reservatório linear sobre as vias. É uma solução mais cara, por isso que a gente não usa em todo lugar, é só onde realmente a gente não consegue realizar outra coisa. Mas é uma solução interessante que a gente também está inovando e implantando essa obra. Pode passar. Então aqui é um resumo dos tipos de solução que a gente tem. Então a gente tem soluções convencionais, como reservatórios, galerias de reforço, canalização, mas a gente tem possibilidade, quando o local permite, por exemplo, o lago da aclimação é um lago com reservação. Foi construída uma estrutura de vertimento desse lago que permite o controle do vertimento desse lago, com a retenção da onda de cheia no próprio lago, pela variação de nível. Então ele varia o nível e armazena como um reservatório, mas armazena no lago. E isso hoje já protege a Avenida Muniz de Souza, que teve uma redução das enchentes bem significativa. Então, quando a gente pode lançar mão de uma alternativa como essa, a gente lança. Espero que nesses cadernos a gente possa também fazer esse tipo de coisa. Além disso, a gente tem as áreas verdes inundáveis, que é um conceito parecido, que a gente usa também, mas ela precisa de espaço para a gente criar um parque inundável. E no caderno a gente tem também a indicação dos locais favoráveis para medidas sustentáveis distribuídas na bacia, que é o telhado verde, mini reservatório, jardim de chuva. São um conjunto de medidas que complementam essas soluções mais macro, Então, o que a gente procura nos cadernos? Ali a eficiência hidráulica com ganho ambiental. Então, esse é um exemplo de uma intervenção que agora está em curso essa obra. Ela fica perto da 23 de maio, no Tribunal de Contas do município. Então, essa é a visão final da obra. Pode passar.
Mas, então, a gente faz um reservatório e devolve a praça para a cidade, né? Então, essa é quando a gente não tem espaço, a gente lança a mão desse tipo de solução, que provavelmente esse caderno vai também lançar a mão desse tipo de coisa. Tá? Pode passar. Então, eu falei do folder, né, do Mercadão. É um sistema que é composto. Esse daqui é um exemplo que fica perto do Jardim Pantanal, na Vila Itaim. Então, você tem aquela área verde ali, é uma área baixa, fica abaixo da cheia do Tietê. Então, ela é protegida por um dique, como os da Holanda, é um dique, e o escoamento dessas águas, quando o Tietê está baixo, ele é por gravidade. Ela é conduzida para o reservatório e ela escoa para o rio Tietê por gravidade. Quando o Tietê está alto, é acionado um sistema de bombeamento para esgotamento do reservatório. Tá? Tem um sistema ali, tem uma seção do dique, como é, isso daqui é uma obra, foi um sucesso tão grande essa obra, que os moradores do entorno todos pedem folder. Então é uma demanda tremenda, porque fizeram aqui, não fizeram lá, mas não fizeram aqui. Pode passar? Esse daqui é uma imagem do folder do Jardim Romano. Já dá para ver bem o dique, o reservatório e a estrutura toda e o bairro, esse bairro aqui todo protegido. Infelizmente, a gente tem na outra margem, outro município, o município de Guarulhos, que reclama muito. Na outra margem tem inundação e na nossa tem. Pode passar. Então, era isso que eu queria dar, esse panorama dos cadernos. Obrigado, engenheiro Pedro. A seguir, convidamos o engenheiro André Sosnowski, pesquisador da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. Boa noite a todos. Sou André Sosnowski, eu estou responsável por elaboração do caderno do Tatuapé e do Caçandoca. Mais pertinho da boca. Então, eu vou começar aqui a apresentação numa parte mais técnica, apresentando aquela fase de diagnóstico que o Pedro já comentou aqui, que é a primeira fase de elaboração dos cadernos. A gente vai mostrar basicamente nosso levantamento da infraestrutura, o que acontece na bacia atualmente e quais são os problemas que vocês enfrentam. E é uma fase de receber muita informação. Então, a gente conta com vocês também para confirmar tudo que a gente está apresentando e, porventura, se tiver alguma coisa a mais que ficou faltando, para contribuir também nessa fase de levantamento de informações que a gente tem no caderno. Pode passar. Então, inicialmente, eu vou começar aqui com a bacia do Tatuapé e depois eu passo para a do Caçandoca. A bacia do Tatuapé, ela tem 13,9 km² cobertos de território. Como vocês podem ver, é uma bacia extremamente urbanizada, já consolidada. Tem pouco espaço verde aqui para a gente ter intervenções, como o Pedro comentou, de áreas verdes, parques lineares. É uma área já densamente ocupada. E só para ter uma divisão administrativa, aqui a gente está na subprefeitura da Moca, que compreende aqui quase a totalidade aqui da bacia, só um pedacinho do agricultor Formosa Carrão, que pega um termo superior ali da bacia do córrego do Capunduimbira, que é um dos contribuintes da margem direita do Tatuapé. Então, como vocês podem ver, Moca Tatuapé, aí a bacia do Tatuapé é quase inteira. Basicamente, né, André, o Tatuapé está na Salim-Farah Maluf, Exatamente. embaixo da Salim-Farah Maluf, e o Capunduimbira era a Abel Ferreira, que corre no Treinador Mineiro. Exatamente. E como a gente pode ver que a rede hídrica ela é quase na totalidade enterrada.
Então a gente, muitas vezes o município passa por cima do córrego e nem sabe que está passando por cima do córrego. Então a gente vê aqui que só tem 2 trechos nessa bacia do Tatuapé que são abertos, que é um trecho aqui da Abel Ferreira, que é em azulzinho aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, e um ali no final, próximo à foz do Tietê, que é do lado do centro de detenção. Então são só esses 2 trechos aqui de canal aberto que a gente tem, onde é visível a rede hídrica dessa bacia. A gente passa para a fase aqui de diagnóstico. Observado todo esse cenário da rede hídrica, que é onde passam os rios do município, dessa bacia, a gente fez um levantamento de informações que recolhem aqui informações de CT, da própria CIURB, informações de levantamento de campo, que a gente foi a campo de relatos de inundação, e a gente criou esse mapa aqui, que tem muitos dos pontos de alagamentos e inundações da bacia do Tatuapé, mas não todos, como eu comentei. A gente tem uma informação que nos chega e a gente compõe esse mapa. Se tiver mais, por favor, a gente agradece. Mas como a gente pode ver aqui, a maioria dos pontos, esses em amarelo e vermelho, são pontos transitáveis e intransitáveis, levantados pela CET e CGE. Aqui não sei se ficou muito claro, mas a gente tem pontos de alagamento aqui ao longo da Abel Ferreira, aqui ao longo da Avenida Regente Feijó, da Salim Faramaluf em 3 pontos específicos e da Celso Garcia também aqui mais no final. O apontador do dedão. Então mais ali ao final da bacia, na próxima foz, que é a Celso Garcia. Ali é o cruzamento da Salim com a Celso Garcia. E ao longo também da Celso Garcia a gente tem alguns pontos de alagamento. E temos ressalto também que tem um único ponto de risco hidrológico, que é um levantamento também que é feito pela Prefeitura. E ele está localizado nessa partezinha aqui entre a Regente Feijó e a Abel Ferreira, que é um local já identificado como um local de inundação com risco hidrológico. Os problemas aqui, como a gente já faz um diagnóstico prévio, é a incapacidade de escoamento de uma série de seções aqui do córrego de escoamento. Essas deficiências elas aparecem quando efetivamente aonde estão os pontos de alagamento, que são pontos onde a rede de drenagem já não consegue conduzir esse escoamento, então essa água ela tem que ir para algum lugar e ela acaba indo para as vias aqui da nossa rede de viário. Então, bota um, por favor. Mais um. Aí. Então aqui eu fiz um apegado de alguns pontos principais aqui que eu já comentei, mas eu ressalto aqui em alguns, né, que a área de risco, HMO 03, que é aquela que eu comentei para vocês, que já é mapeada. Temos a Praça Ângelo Aquino, que eu vou entrar em mais detalhes com uma imagem específica, mas ela está a montante, ou seja, acima ali da estação de metrô nova da Anália Franco. Então é bem numa pracinha ali que está entre o shopping Anália Franco e a estação futura ali Anália Franco, que é um ponto de inundação bastante conhecido. Aqui na junção entre o córrego Capão do Ibira e o córrego do Tatuapé, que é o jardim, isso aqui está equivocado, mas ali também tem um ponto bastante crítico, onde a gente vê alagamentos frequentes. O córrego chega a extravasar ali e boia carro, então a gente é um ponto crítico ali para a gente fazer o levantamento. A própria Avenida Salim Faramaluf com a Padre Adelino ali também tem outro ponto de alagamento bastante conhecido, da mesma forma, são carros boiando, problema de trânsito, né? A gente
não se limita aqui a problemas de alagamento, a gente também pensa no viário, né, o impacto que isso vai ter para a cidade. A Avenida Celso Garcia, ao longo dela e o cruzamento com a Salim Maluf, e um ponto lá mais ajusante, que essa mancha azul que a gente vê por aqui, é a mancha do plano diretor de macrodrenagem do Alto Tietê, o PDMAT 3, que o Pedro comentou. Então é uma área já de conhecimento do PDMAT 3, que também indica que ali naquela região existe um alagamento proveniente provavelmente do Tietê, não só da rede de drenagem do Tatuapé. Então aqui eu vou fazer uma passagem rápida por esses pontos com algumas imagens, algumas ilustrações para mostrar. Essa é a Celso Garcia aqui, como ela é num dia seco e como ela fica num dia... Bom, problema técnico aqui. E como ela fica também, que se vocês piscarem uma mas então para o próximo. E da mesma forma, a Marechal Barbacena com a Salim Maluf, que também é um ponto ali logo ajusante da confluência entre o Capão do Ibira e o Córrego do Tatuapé, que a gente vê que tem bastante problema. Ali a gente vê o nosso levantamento, o nosso técnico fazendo o levantamento, vê a altura onde a água atingiu, ele está apontando ali, você vê que já é mais da cintura dele. Então, se é uma água que porventura passa com velocidade, pode causar risco à vida também. E em alguns pontos interessantes, como o próprio Salim Maluf, só que a montante é um ponto ali onde a gente conhece que é aquela descidona, mas mesmo naquele ponto a gente encontrou aqui, fez o levantamento de alagamentos pontuais ali. A gente constatou que a lâmina d'água supera a altura do meio-fio, então já causa um problema de transitabilidade nessa região. Aquela praça que eu comentei, que fica entre o shopping Anália Franco e a nova estação Anália Franco da linha 2 do metrô, a gente vê que a própria obra do metrô já tomou algumas providências aqui para contornar esse problema de alagamento, que são as grelhas ali que a gente vê à sua esquerda, e aqui as imagens do que acontece em dias de chuva. Então a gente vê, aqui a gente está vendo, na verdade, essa região aqui que liga a praça a Abel Ferreira, é essa via aqui que a gente está vendo. E a gente vê que a Abel Ferreira está inundada, mas não sei se dá para ver aqui, a imagem ficou meio ruim, mas essa água aqui está escoando dentro da obra do próprio metrô. Então essas grelhas que a gente vê aqui à esquerda não estão dando conta e essa água está passando por cima da obra do metrô. E aí? Vamos ver. Vamos ver. Então são pontos aqui de levantamento que a gente obteve, essas imagens. A gente tem também aqui, ao longo da Abel Ferreira, a gente tem diversos pontos de alagamento. Eu destaquei aqui alguns pontos interessantes que merecem ser citados. Um é a rua Santiago Rodrigues, como a gente pode ver, a Abel Ferreira está passando elevada ali, e a rua Santiago Rodrigues está pelo menos 40 centímetros mais baixa ali, e a gente vê a entrada da galeria ali nessa foto específica. Então, quando o nível do córrego do Tatuapé se eleva, provavelmente essa via vai ser totalmente alagada. Mas também a gente aponta pontos interessantes, que na rua Yucatán a gente já tem medidas aqui como jardins de chuva implantados para mitigar algum tipo de inundação. E os relatos que a gente teve quando a gente visitou ao longo aqui da rua Yucatán, a gente já tem relatos que não só pelo jardim de chuva, mas por outras medidas que foram implantadas, já tiveram nos últimos 2 anos uma redução no número de alagamento e na intensidade desse alagamento. Aqui, como eu comentei, existe um único trecho aqui mais evidentemente aberto do córrego, que
que é ao longo da Abel Ferreira. A gente tem uma galeria aqui trapezoidal, de grandes dimensões, que já dá, num primeiro diagnóstico, já dá conta de fazer o escoamento daquela porção superior, aquela que fica no Aricanduva. Sim. Então ela já dá conta. Mas dali para baixo a gente vê que já tem bastante problema de alagamento, por insuficiência ou deficiência dessas galerias. Então até por isso a gente propõe aqui, eu pulei um pouquinho a fase, mas eu já estou mostrando aqui que existe a possibilidade talvez de alguma reservação, alguma proposta de reservação ao montante, para que esses problemas aqui sejam mitigados da Abel Ferreira. Então eu vou mostrar aqui, na próxima fase aqui, que é o projeto, vai ter essas proposições. E indo um pouquinho mais a jusante para a galeria principal do Córrego Tatuapé, que, como o secretário comentou, fica abaixo da Salim Farah Maluf. A gente vê aqui que são galerias de grande dimensão, são galerias de grande porte. A gente vê aqui o tamanho da pessoa em relação à altura da galeria, são galerias de 4 metros por 4 metros, duplas. Então a gente vê que existe um sistema de drenagem bastante parrudo, digamos assim, já tem bastante infraestrutura de drenagem, só que a gente continua tendo esse tipo de deficiência em alguns pontos que a gente vai verificar. Indo um pouquinho mais em detalhe na confluência entre o Capão do Imbira e o Tatuapé, a gente vê que as conexões elas são bastante cruas. Então a água não gosta de fazer ângulos retos, ela não faz curva reta. Então quando a gente mostra assim esses detalhes, a gente fala, podemos melhorar essas conexões para que seja hidraulicamente mais fluido, digamos assim, que melhora o escoamento dessas conexões. Da mesma forma, dali para jusante, né, andando um pouco à frente, a gente vê as bifurcações e conexões que essas galerias têm, que também podem ser melhoradas. Então essa é a nossa parte de diagnóstico, a gente vê a situação atual e o que a gente pode melhorar. Agora eu parto a segunda fase, que são o levantamento dos projetos existentes. Que tipo de projeto tem essa bacia que já consta no histórico da CIURB, na SP Obras, subprefeituras, SP Trans, a gente vai ver. Então a gente vai ver uma série de obras que já estão projetadas para essa bacia. Temos aqui em vermelho a obra da própria Celso Garcia, que já é um reforço de galeria, uma substituição de um trecho de galeria que está deficiente por de dimensões maiores. A canalização daquele trecho inferior ali do lado da casa de detenção, também uma canalização aberta, aí, manter aquele córrego aberto, com uma seção trapezoidal também. Temos cruzando ali, vocês veem que a bacia pega ali a Celso Garcia, mas cruzando ali aquele pedaço, tramo final, BRT, da Radial Leste, que ele cruza aquela seção ali da bacia de fora a fora, nesse caso aqui de sul a norte, né? Norte a sul. Mais um, por favor. E pequenas substituições de galeria ao longo aqui da bacia. A gente vê, são intervenções de pequenas dimensões, com diâmetros relativamente pequenos, frente àqueles que eu mostrei para vocês, de 4 metros. Esses daqui são substituições de galeria de 60 centímetros para uma de 1 metro, ou de 60 centímetros para 80 centímetros. Então são intervenções de menor porte, tanto na rua Anjo Custódio quanto na rua Miguel Mota, principalmente. Aqui eu coloco aquela parte de propostas também. Além dos projetos existentes, aqui eu já elenco aqui áreas possíveis de instalação de algum tipo de sistema de reservação. Então a gente selecionou aqui algumas áreas da bacia que poderiam ser utilizadas, até para como estamos em consulta pública, saber se existe algum projeto, alguma intervenção
concomitante com essas áreas. Seria interessante a gente ter essa informação. Como o Pedro já comentou, as alternativas de reservação são escassas em uma área tão densamente urbanizada. Então a gente pensa aqui em reservatórios lineares também, nos canteiros centrais aqui da Salim Farah Maluf, e na Abel Ferreira também a gente tem uma área aqui no terreno que estaria mais propício para a reservação. E temos só mais uma área também que fica um pouco mais ajusante, da própria Abel Ferreira, que poderia também ser utilizada para reservação. Atualmente era uma praça que poderia ser recomposta depois da nossa intervenção proposta. Tatuapé. Agora, esses terrenos todos que você indicou são particulares ou já são da prefeitura? eles são, a gente ainda não consultou, são áreas que provavelmente a gente vai ter que desapropriar. Ter alguma intervenção. Era uma praça, né? A praça, tudo bem, acredito que sim, mas aquele outro terreno da Ferreira. A gente vai consultando ao longo do processo. E agora, entrar na mesma linha de pensamento do Tatuapé, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui para ninguém ficar dormindo na apresentação. Caçandoca agora, mesmo procedimento, diagnóstico, rede, levantamento da rede, diagnóstico de inundações, alagamentos e projetos existentes. Então, é uma bacia um pouco mais extensa, mas se a gente dividi-la entre o que é efetivamente córrego Caçandoca, que é nomeado Caçandoca, é apenas uma faixa aqui, bastante diminuta da área total da bacia. Ela representa só 4,9 quilômetros de uma bacia que vai ser modelada aqui de 17,5. Então a gente nomeou Caderno do Caçandoca, mas toda essa região aqui entre os rios Tamandatei e Tietê também é uma área de contribuição aqui para esses rios principais que tem que ser saneado. Mais uma vez, a da Moca contempla quase a totalidade da bacia, apenas alguns pequenos trechinhos aqui da subprefeitura da Sé. Então tá coberto. Vai ver que tem projeto, né? Então a rede hídrica aqui, comparativamente com a do Tatuapé, a gente vê 0 córregos abertos. Não tem nenhuma parte da rede hídrica do Caçandoca aqui que é aberta. Então todos os córregos enterrados, todos em galeria. A gente vê aqui, um pedido até o Pedro Antônio no comentário, assim, que existe uma necessidade muito grande de obter informações dessa rede hídrica, principalmente aqui a região da Rua do Gasômetro, da Teodoro, que a gente não tem nenhum tipo de informação dessas galerias existentes. Então, para a gente fazer esse levantamento e essa modelagem, é importante que a gente tenha isso e a gente vai atrás de fazer o levantamento dessas informações. Em comparação, a rede hídrica aqui do Caçandoca já está bem levantada. Então, a gente já tem bastante informação para vocês consultarem. É um pouco assustador quando a gente vê essa imagem, mas sim, aqui a gente tem uma mancha do plano de macrodrenagem do Alto Tietê, assim, azulzinho, que é a maior aqui que vocês veem nesse levantamento. Porém, a gente vê que os alagamentos e inundações são mais pontuais, então a gente vê aqui como o viaduto Guadalajara, a própria Rua Bresser. Exatamente, também tem muito, a gente vê aqui que está contemplado. Então, não é só essa mancha de inundação tão grande, mas também essas manchas pontuais ao longo do interior da bacia, que não são provenientes do Tamandatei nem do Tietê, são locais. Da mesma forma, existe uma deficiência dessas galerias, por isso que a gente vê esse tipo de problema.
E aqui, da mesma forma que no Tatuapé, a gente tem apenas uma área de risco hidrológico que foi levantada, que está localizada aqui, que é a Santo Antônio do Canindé. E alguns pontos de alagamentos e inundações principais, que são na Avenida Cruzeiro do Sul, um importante corredor, a da própria Celso Garcia, né, que não só não é exclusividade do Tatuapé, porque a Sandoca também tem a sua parcela ali de inundações na Celso Garcia. E a gente vê que a Rua do Bresser, a Alcântara Machado também, Rua da Moca, todos esses locais têm algum tipo de ponto de alagamento e algum alagamento recorrente. Ressaltei a Rua do Gasômetro, a gente tem imagens também, como o Pedro mostrou, do Anhangabaú, a gente tem imagens da Rua do Gasômetro também inundada na década de 40, na década de 30. Então, são informações que a gente já tem um histórico bastante longo de pontos de alagamento. Mais uma vez, as imagens aqui, né, que a gente tem, alguma seleção de imagens que eu fiz aqui, da Celso Garcia com a Rua do Hipódromo. A gente vê que são alagamentos bastante extensos. Um pouco mais acima ali, né, Rua Rubino, com Rubino de Oliveira com a Celso Garcia também, mesma situação. Aqui é o cruzamento com o viaduto Guadalajara, que também a gente vê, o viaduto está chegando ali pela esquerda, e esse é o posto ali que também mostra o alagamento nessa região. E aqui eu começo a apresentar os projetos existentes. Aqui temos mais projetos existentes do que tinha no Tatuapé, porque a área é um pouquinho mais abrangente, mas a gente vê aqui que tem não só projetos de drenagem, como projetos de mobilidade urbana. O BRT Radial Leste também passa aqui de fora a fora, né, na bacia do Caçandoca, que leva aqui do centro até a Avenida Aricanduva. A gente vê que o trajeto dela cruza praticamente toda a bacia aqui ao longo, desde o terminal do Pedro até a Salífera Maluf e depois Aricanduva. A gente tem também aqui de mobilidade urbana, corredor Celso Garcia, da SP Trans. Por que eu apresento também? Não são obras de drenagem, mas são obras que têm algum tipo de interferência que devem ser consideradas. Então a gente pode usar essas obras também como um conjunto de medidas para drenagem. Então por isso que eu até elenco elas aqui. E também o projeto aqui do perímetro de intervenção do Parque Dom Pedro, que também aí é Sé, que tem uma revitalização dessa região, que vai pegar aquela parcelinha mais a jusante ali da bacia na contribuição do gasômetro. Então também é importante esse projeto. A gente tem aqui um projeto já executado, ou seja, é uma obra já, não é um projeto, de reforço de galeria, que já seguiu desde aqui da Rua Bresser até a Foz no tamanho da ATI. Então a gente vê, está viradinha aqui a imagem, mas a gente vê que começa aqui onde a gente está agora, e ela vai chegar até a Avenida do Estado ali. Então essa obra já foi executada, é uma galeria de reforço. Aqui eu ressalto também uma iniciativa das Secretarias de Subprefeituras e parceria com a CIURB também, da Rua da Moca com a Avenida Presidente Wilson, da instalação de uma praça drenante. Como ela funciona? É um reservatório que pode ser instalado sob a infraestrutura da praça, que vai contribuir para melhorar a drenagem dessa bacia, mesmo sendo uma praça com intenção de melhorar a urbanização da cidade e a infraestrutura da cidade. A gente vai ter também a função de melhoria da drenagem urbana. Então a gente vê que é um projeto bastante interessante para a cidade.
Existe também o projeto de instalação do reservatório Caçandoca, já é um projeto mais antigo, mas que com certeza ele é necessário. Ele tem 120 mil metros cúbicos de reservação, então ele é de grande porte, e ele também está aqui do lado da gente, numa das... não é uma quadra, é um campinho aqui que tem aqui do lado, que é a projeção aqui de construção desse reservatório. Só um detalhe, ele é esvaziado por gravidade e também com auxílio de algumas bombas. Então ele pode ser considerado um reservatório line e offline, para vias de tecnicalidades. A gente também tem um projeto aqui de galerias e reservatórios, é praticamente um polder que o Pedro comentou. A drenagem dessa região da bacia, ela vai ser destinada para um reservatório, e esse reservatório faz o bombeamento das águas de drenagem dessa região inteira para o Tamandatei. Então as bombas aqui, a casa de bomba passa sob a Avenida do Estado e vai jogar essa água diretamente no córrego do Tamandatei. É aquela máxima também de não deixar a água do Tamandatei invadir essa área também, e ficar protegida contra as inundações do Tamandatei. E aqui um projeto também de infraestrutura, é o Boulevard São Vicente, que é o prolongamento da Avenida Marquês de São Vicente, que vai cruzar toda a bacia também de fora a fora, de leste a oeste, não norte a sul. Como vocês podem ver, aquela linha vermelha ali, que também vai cruzar toda a área de várzea ali do Tietê, acompanhando a várzea do Tietê, que podem ter algum tipo de função de drenagem também envolvida na obra, como canteiros drenantes, pequenos jardins também drenantes que podem ser incorporados nessa obra. Bom, aí eu finalizo essa explanação tanto da bacia do Tatuapé quanto do Caçandoca. A gente vai receber aqui as contribuições tanto de perguntas que vocês podem fazer quanto de perguntas escritas, e também qualquer contribuição de alguma coisa que ficou faltando na nossa diagnóstico aqui, vocês podem, e a gente agradece a contribuição de algum ponto a mais. Então, as questões aqui, acho que eu vou passar para a Antônia, e agradeço a atenção de todos. Obrigado, engenheiro André. Senhoras e senhores, neste momento vamos às manifestações das pessoas que se cadastraram para sugestões e perguntas. Para transcorrer de forma tranquila, serão chamados os inscritos até o limite do horário de encerramento, às 20h30. As demais perguntas ou sugestões que se fizerem necessárias como réplicas serão respondidas por e-mail ou poderão ser cadastradas na plataforma Participe Mais. Cada pessoa terá 3 minutos para fazer a sua pergunta. Então vamos dar início à primeira. A senhora Sueli Ramos, CPM Moca. Por gentileza, microfone à sua direita. A senhora tem 3 minutos a partir de agora. Boa noite a todos. A minha pergunta não deixa de ser também uma sugestão. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar ao engenheiro André sobre o seguinte: eu sou moradora aqui, bem próxima da Avenida Caçandoca, e nós temos aqui, que não foi colocado, se ele tiver interesse, eu disponho de fotos justamente para compor o seu trabalho, se assim for o seu interesse. Aqui alaga bastante, a ponto dos carros ficarem boiando. Eu disponho dessas fotos. E o que eu quero dizer é que, preocupada com isso, já que sou moradora daqui, eu tive a oportunidade de registrar no programa Participe Mais, de 2022, a minha sugestão de colocar grades nos bueiros
porque a falta de colaboração de vários munícipes é imensa, assim como a cidade também imensamente cresce. E nós tivemos aqui, na outra subprefeitura, a instalação de 40 grades entre o Lago da Concórdia e Rua Visconde de Parnaíba. São cerca de 40 bueiros. É claro que aqui não existem só 40 bueiros, não é? Então, eu estou praticamente hoje aqui registrando mais essa sugestão, porém como observação. Não deixo de concorrer agora com a ideia do secretário da subprefeitura, senhor Fabrício Cobra, que instalou no centro gaiolas nos bueiros. Então, fica aqui a minha sugestão. Tá ok? Muito obrigada. Muito obrigado. Mais uma vez agradecer a participação da senhora, que sempre me ajuda, é uma ideia excelente, está no nosso cronograma de obras, inclusive com a Maria, logo no começo que a gente estava aqui, a gente conversou sobre isso. Ocorre que a toda ideia, muitas vezes a solução pode ser assim, aspectos positivos e negativos. Exemplo, a gente pode colocar o gradil com boca de lobo, e a gente tem um problema aqui na região, não só aqui como em São Paulo, se você colocar o gradil para fora sem estar acoplado no concreto, o que vai acontecer? Não levar. Então, nas vias grandes, nas vias, principalmente nas esquinas, é muito interessante essa ideia. A gente está estudando com o Alessandro, adequar mais, a gente tem que solicitar mais verbas para essa questão, mas a gente não pode colocar em locais em que tem as vias mais fechadas, declives, então carece. E a gente tem que entender também da minha capacidade, necessidade, a gente tem que entender, se ela foi pontual mais uma vez, sobre a questão de, dependendo da quantidade de lixo, eu não vou ter capacidade operativa. Exemplo, algumas ruas que a gente aqui, que a gente limpa 3 vezes por dia, né? Manhã, tarde e noite. E se deixar, se eu faltar algumas horas sem fazer a varrição de rua, alguns pontos de vai gerar um problema que vai ter, mesmo com o gradil, a questão de enchente, né? Mas, mais uma vez, é muito importante a participação. Sim, a gente está tentando, analisando com as nossas equipes, para onde for possível a implantação, nós vamos implantar sim. Muito obrigado. Sergio, que você colocou é muito importante, né? Essa questão da limpeza urbana, do lixo, é um problema que a gente tem por toda a cidade. E com relação à drenagem, a gente tem 3 problemas principais. Quer dizer, primeiro que esse lixo, ele tampa a entrada ou da boca de leão, que são aquelas grades no chão, ou da boca de lobo, que é ali na lateral, e segura a água, né, e não deixa ela entrar e larga para dentro, ali na rua. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o lixo que entra, que vai pegar e vai entupir as galerias. E um terceiro grande problema, o Racorte sabe, é obra, né, construção de edifício, em que o pessoal lava a bica do caminhão betoneira na rua. E daí essa pasta de cimento com essa água vai para a galeria, seca lá, e a gente às vezes tem na cidade galerias que metade está cheia dessa pasta de cimento. Então aquela vazão que você poderia ter, você tem lá pela metade. Então, eu acho uma questão de conscientização, né, da gente. Uma vez a gente foi com uma vereadora ali na Zona Leste e veio um rapaz, um ponto viciado de lixo. Olha aí, vereadora, a prefeitura deixa aí e não limpa, mas quando que passa a limpeza? Passa a cada 2 dias. E quem colocou esse lixo aí? Não, mas é obrigação da prefeitura limpar. Então é assim, é verdade, né? A prefeitura tem os serviços, mas é obrigação das pessoas também colaborar. Né? Eu, quando eu era pequeno, se eu jogasse um papel de bala no meio da sala, era pancada. Né? Minha mãe falando, onde você está pensando que você está? E é isso, né? A cidade é de todos nós. Então, é um trabalho grande que a prefeitura tem que fazer, de conscientizar as pessoas, né? De que, a hora que ela joga um papel no chão, não é só uma questão da sujeira ali pontual, é o que isso vai causar
para frente. E principalmente nessa questão das obras, pedir a colaboração de vocês. Quem tiver obra do lado de casa, ver o pessoal lavando ali o caminhão betoneira, né, com a mangueira ali na rua, e a gente vê muita rua que sai aquela pasta pingando no meio do viário, às vezes a rua acabou de ser recapeada e o caminhão sai derramando. Então, fazer a denúncia no SP 156, na subprefeitura, e a gente, a subprefeitura tem feito muita multa em obra, e tem coisas que o pessoal só aprende, né, na hora que sente no bolso, para que a gente consiga ir criando essa conscientização das pessoas. Tá bom? Obrigado, Silvio, pela sua contribuição. Exatamente, respeito à educação em primeiro lugar. O engenheiro André, gostaria de fazer alguma colocação. A senhora Antônia, por gentileza. Aqui. Em relação à oferta das fotos, a gente aceita sim, isso é super importante. Se a senhora quiser mandar pelo Participe Mais para formalizar o caminho, se preferir, tem um e-mail aqui, cadernos.ciurb@sth.br. Isso ajuda bastante a gente, fotos, vídeos. Se tiverem data, melhor ainda, porque a gente consegue inclusive cruzar essas datas com todo o histórico que a gente mantém das chuvas. Então dá para a gente inclusive comparar o volume de água com o volume de chuva. Então a gente agradece por essa oferta assim. Boa disputa. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor Hugo Tamada, por gentileza. O senhor tem 3 minutos a partir de agora. Boa noite a todos. Eu sou conselheiro participativo aqui também da Prefeitura da Moca, faço parte da mesa diretora também do Conselho de Belém. Uma delas é em relação à Avenida Abel Ferreira com a Demetrio Ribeiro, que ela foi uma proposta que foi postada no Participe Mais, foi contemplada com orçamento próprio, ela não foi executada ainda, né? Mas também queria aproveitar para colocar aqui também no caderno, não sei se está contemplado, não cheguei a olhar lá direito, mais ou menos na região ali, mas ali teve o nosso conselheiro Norberto, que é da região da Água Rasa, ele tinha colocado essa proposta, então ele chamou a atenção, porque ele não pôde vir, então a gente veio falar em nome dele, né, em relação a essa proposta. Uma outra coisa também é da Celso Garcia, que eu vi que teve mais atenção, acho que um pouco mais do lado do Totopeg, né, da salinha da frente. Mas também as outras ruas também, que são no sentido centro, quem está indo no centro da direita, tem bastante rua também com chuva um pouco mais moderada, para mais forte, ela também alaga, como a Rua Intendência, a Marcos Arruda e outras, né? Não cheguei a ver no detalhe. Uma outra coisa também que eu esqueci de colocar, mas também no Vila do Godalrara, só que do lado do Largo São José do Belém. Mesmo fazendo limpeza de poeira, essas coisas, também está tendo alagamento lá ainda. São esses pontos de atenção que eu queria passar. Obrigado. Perfeito, senhor Hugo, senhor Antônia. Obrigada, Hugo. Eu vou depois te pedir gentileza, a gente no final, se me ajudar, a gente localizar. Você comentou de uma proposta do Orçamento Cidadão, eu não sei se é proposta desse ano que você está falando. Do ano passado para execução desse ano. Para execução desse ano. Então, vamos achar o número da proposta, até para a gente conferir se está aqui com a subprefeitura, se está com a CIURB. Na CIURB nós temos muitas, eu não sei todas de cor, mas a gente pode já achar. E aí, especificamente, por ser um ponto localizado, pode ser que já tenha uma solução localizada, esteja nessa proposta do Orçamento Cidadão, ou pode ser que seja um ponto que depende de uma obra maior que vai vir desse planejamento aqui no caderno de drenagem. Tem muitos pontos que alagam hoje na cidade, né, falando de forma genérica, que obras pequenas resolvem. E tem pontos que alagam, inundam, transbordam, que dependem de obras maiores. São casos que não dá para resolver com orçamento cidadão, porque normalmente são obras menores, né, 10 milhões por subprefeitura. E aí, inclusive, por exemplo, o caso do viaduto do Guadalajara é um ponto mais localizado, que, inclusive, com a obra do BRT Radial, a gente deve já ter uma melhoria ali. Mas mesmo sendo do outro lado, ali no Belém?
Porque não está do lado Do lado da igreja. Ah, do lado da igreja. Aí a gente precisa olhar no detalhe, mas tem um ponto específico que o corredor melhor, mas nesse ponto, Sim. então, a gente confere. Não sei se o André quer complementar alguma coisa? Só comentar que os pontos ao longo da Celso Garcia também vindo da direção centro, a gente também fez o levantamento e já constatou essas travessias de pequenas vias que vão ser contempladas. É porque, igual, no caso da Intendência, ela tem a parte que era, digamos, da vila anteriormente, né, da Matarazzo, e os condomínios. Na parte dos condomínios está legal, só que na parte da boca ali da rua não tem boca de lobo nem nada. Que são as casas antigas, são até tombamento ali, né? Então... Certo, não, com certeza. A gente vai, como eu disse, nossa fase é ideal para isso. Que a gente faz o levantamento do cadastro mesmo, então se não tem boca de lobo, é um ponto que a gente vai levantar e com certeza vai dar mais atenção. Obrigado. Nós vamos confirmar, mas eu acredito que foi para a Secretaria Social que interfere na outra, mas a gente vai dar analisar. Esse foi o orçamento próprio, não deu nem nos 10 milhões, né? Exatamente. Que a gente já questionou algumas vezes, não teve retorno também. Mas a gente vai olhar, mas tudo que indica subiu. Tá. O maior, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Continua então, CPM Moca, sua Regina Machado. Três minutinhos, senhora Regina. Boa noite. Eu não sei se as ruas, a rua e o lago que eu vou falar, contemplam na obra desses dois córregos, que era a Padre Adelino e o Lago do Arroz, que ali já foi pedido para fazer mais bueiros e a resposta foi que não poderia, porque não adiantaria por causa da drenagem. Teria que ampliar a drenagem para poder depois fazer mais bueiro, alguma coisa assim. Eu não sei se entra nesses dois córregos ou algum outro. Sabe de fora esse Sim, local? Obrigado, Regina, pela contribuição. Sim, realmente ali ele entra, está na área da bacia, do Tatuapé, né? Se não me engano. Mas é bom saber. Mas a gente vai dar atenção a esse ponto, sim, para ver. E é boa a informação que já teve esse trabalho de falar que não tinha galeria lá, a gente vai descobrir. Obrigado. Lá deve ser o caderno do Tatuapé. Queria aproveitar só para fazer um esclarecimento. Não sei se foi só a forma da senhora falar, mas eu queria aproveitar que pode ser uma dúvida de todo mundo. Né? A senhora pergunta assim, se está incluído nessa obra. E a gente, nesse momento, estamos fazendo um estudo para chegar nas propostas de obras. Né? Então, assim, a gente, por enquanto, não tem uma obra específica definida que vai começar. Né? Então, eu quis pegar esse gancho para deixar isso alinhado. A gente hoje está fazendo diagnóstico para poder propor as futuras obras. Então, a gente, por enquanto, não está falando de uma obra específica que já vai começar, tá? Então, só para aproveitar. E eu vou voltar um pouquinho no caso do Hugo. Eu localizei aqui uma proposta que eu acredito que é dessa que você falou, que era a proposta 1060, que chamava Realizar a macrodrenagem na bacia hidrográfica do distrito de Água Rasa. Essa proposta ela ficou com a gente na CIURB e ela está realmente em execução, que é isso, é o caderno de drenagem, porque lá é um alagamento realmente do transbordamento, né? Então a gente não consegue ir lá com uma obra menor, eu consegui achar aqui, então a gente está exatamente com essa proposta em andamento, com recursos próprios, não foi com recurso do CPM, e a gente só depois de concluir o estudo, ver quais são as obras que vão dar resultado nesse lugar, que aí a gente vai poder ir para a etapa de priorizar a obra em si. Tá? Quem sabe, no ano que vem, por exemplo, o CPM entra com uma parcela do valor para a obra e a gente busca o restante de recurso próprio. Estou elucubrando, mas eu acredito que é dessa proposta, tá? Você se referiu do colega que não pode estar aqui, mas ele falou dessas coisas. Vamos continuar então. A senhora Antônia Ferreira de Freitas, moradora da Moca.
da Rua Visconde Parnaíba. Secretário, acho que há 2 anos, né, a gente fez lá uma proposta, não participe mais também, sobre a questão dos alagamentos da Rua Visconde Parnaíba. Da Radial para baixo, todas as ruas alagam. A Frei Gaspar, a Ipanema, a Visconde Parnaíba. Nós fizemos lá a praça no final e nós detectamos a necessidade de substituição de galerias, né? Como a gente está pedindo agora a remoção e a retirada dos trilhos, a gente está pensando aí numa proposta de descobrir alguma forma, porque ali, as fotos estão aqui, o alagamento é muito grande. Como a estação do metrô, ela tem grandes extensões de terra, e essa estação, do lado da radial, ela fica completamente alagada. Isso é estação Belém? É estação Belém? É Bresser Moca, lá do radial. Fica ali Rua Ipanema, Rua Visconde Parnaíba, Rua Frei Gaspar. E assim, a gente descobriu, como disse, tem galerias que não se conhecem. Lá na praça que foi feita a revitalização, foi descoberto que há necessidade de uma substituição de galeria, apesar de ter sido feito o jardim de chuva lá, mas ali precisa de uma atenção, porque tem espaços para fazer alguma situação ali na estação Bresser Moca, né, que tem jardins grandes, e também na reforma da retirada dos trilhos, se fazer ali umas galerias, porque realmente a situação ali é muito difícil. Tá bom? Obrigada. Obrigado, senhora Antônia. Minha xará. A Rua Ipanema, até que ela sentou, vai mostrar ali para o André, ele vai conferir, mas estou fazendo uma olhadinha aqui. É uma rua exatamente por onde passa, né, o córrego Caçandoca. Então vai cair nessa situação. A gente está estudando isso, estudando esse alagamento para definir a melhor solução. A gente, como o André mostrou, já tinha um estudo específico dessa bacia, até com uma proposta de reservatório aqui dentro da área aqui do parque, onde está a subprefeitura. E agora, com o caderno, a gente vai refazer essas simulações para ou validar esse projeto dentro do conjunto todo, ou se precisar para propor adequação, uma melhoria desse projeto. Quer complementar? É isso, né? Eu tô com então, não é um caso que seja assim de complementar Boca de Lobo, galeria tubular, não é obra pequena que vai resolver ali. Nesse caso é obra grande mesmo, a gente está falando aí de reservatório, grande obra, sei lá, de 200 milhões de reais, essa ordem de grandeza de intervenção. É só para dar uma ideia, não estou falando de um valor exato. Então vamos lá, vamos para o próximo. Deixa eu. Quer complementar? Obrigada. Só complementando uma fala anterior da Antônia, essa questão das obras estruturantes e obras pontuais. Então, às vezes eu falo que trabalhar na prefeitura é um pouco exercício de humildade, porque você sabe que você nunca vai resolver todos os problemas, mas a gente insiste em fazer um pouco a cada dia e você ir melhorando a cidade a cada dia dentro das restrições orçamentárias que você tem. E o prefeito tem insistido muito com a gente, porque assim, dentro do plano diretor de drenagem, das obras que saem dos cadernos de drenagem, a gente está falando em grandes obras de valores, né, que a Antônia falou aqui, reservatórios de 200 milhões de reais, de canalizações de 40, 50, 60 milhões, e você não consegue atender todas as necessidades da cidade. Por outro lado, e isso que o prefeito insiste com a gente, as pessoas têm o problema, têm a necessidade. O que ele tem pedido para nós, e a gente tem feito cada vez mais, e estamos tendo reunião com participação do prefeito, com as subprefeituras, sendo uma obra estruturante, grande, o que a gente consegue de uma solução que não definitiva, mas uma solução mais localizada, para pelo menos a gente melhorar a situação. Que pode ser desde a limpeza da canalização, das galerias, às vezes uma intervenção pontual, e não propriamente a obra, para que a gente pelo menos consiga melhorar um pouco a situação. Então isso a gente tem feito uma grande diferença. Na prefeitura a gente não pode fazer nenhum tipo de serviço com uma empresa se eu não faço uma licitação, se eu não tenho um contrato.
Não posso fazer isso por lei. Mas a secretaria, não a subprefeitura, mas a secretaria de subprefeituras, tem um setor, tem lá DZU, tem atos que têm equipes próprias. Então, quando a gente fala de obras localizadas, é que obras que essas equipes próprias da subprefeitura consigam executar. Então, tudo que a gente está conversando aqui, ela vai passar por esse crivo. Quer dizer, é obra grande, vai para o plano diretor de drenagem, vai ter uma priorização, então não é uma obra imediata. Vamos ver dentro dessa realidade, né? Por exemplo, o Antônio trouxe aqui da Visconde de Parnaíba, eu ia trocar o Visconde É para o museu da imigração, a igreja, a congregação ali. Então, de ver o que a gente consegue, né, na corte. Às vezes, limpeza de galeria, ver, para pelo menos, enquanto a gente não tiver a obra maior definitiva, a gente melhorar a situação. Vamos então dar continuidade. Sou Ricardo Pereira, Subip. 3 minutinhos, sou Ricardo, obrigado. Bom, boa noite a todos. Queria parabenizar a equipe técnica que está desenvolvendo os cadernos de drenagem. A gente usa bastante. Eu sou da SUMP, a Letícia está me acompanhando também, diretora de urbanismo, todo mundo junto com o pessoal da SP Urbanismo. Nós fazemos o projeto da Marquês São Vicente, né? Então, eu gostaria de alinhar com vocês, alimentar as informações que a gente tem junto ao modelo de vocês e vice-versa, mas de forma geral a gente está pensando jardins drenantes com reservatórios lineares subterrâneos no cordão do Boulevard Marquês São Vicente, semelhante à solução lá da Moca, que vocês acompanham, da Rua da Moca com a Washington, se não me engano, né? Que era um sistema de storm rigs que vocês mostraram ali. Essa, a gente está começando o projeto agora, essa é a linha, né? E aí depois a gente poderia alinhar para alimentar todo o modelo de vocês e vocês também alimentarem o nosso modelo para estar integrado. Parabéns aí pelo trabalho. Então, fico feliz de ter a participação de vocês, né? A gente tem conversado com o pessoal da SP Urbanismo já há bastante e trabalhando nessa linha de alinhar diretrizes, compatibilizar as intervenções. Então, como o André mostrou, né? Essa região tem várias intervenções importantes da Prefeitura e esse mesmo trabalho que a gente tem feito com esse projeto específico, a gente também está fazendo com o BRT Radial, com o PPP Parque Monteiro, Corredor Celso Garcia. Então, a gente está sempre buscando essa sinergia, essa compatibilização de tudo isso. Obrigada aí. Tem mais uma última inscrição, vou pedir licença para chamar de direito. Você? Desculpa, eu não entendi. Sabrina Silva. Obrigada, Lu. Consegue ser bem conselheiro. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, agradeço a mesa, aos participantes. Eu queria até perguntar, né, até estava comentando ali com o Flávio, que eu queria entender que essa questão de piscinão e que ele falou ali porque assim, a gente olha, né, olha o piscinão e olha essas galerias que ele estava falando, isso aí eu não entendi muito bem, né? E também queria só perguntar a questão das praças, né? Se tem algum projeto, ou se vai existir algum projeto, já com as praças que existem, para ter um melhoramento na questão das águas, das enchentes. Somente isso mesmo. Só essa questão que eu queria entender mesmo. Obrigada, Sabrina. É um assunto bastante técnico, por um lado, e para a gente mesmo que é engenheiro, arquiteto, trabalha nessa área, é importante a gente estar sempre esclarecendo. O que acontece? Quando a água chove, ela chove pela cidade toda, né? Onde tem prédio, casa, rua, onde está o próprio córrego, e essa água vai escorrendo até ela achar um córrego, um rio, né? Ribeirão, pode ter vários nomes. Então, esse caminho dessa água até ela chegar lá,
a gente normalmente vai de microdrenagem. E aí o ideal é o máximo que essa água chove, a gente conseguir fazer com que ela fique perto de onde ela chove. Então a gente ter, por exemplo, não impermeabilizar tantos lotes para ter área gramada que a água entra, ter bastante jardim de chuva, ter bastante valeta, tudo isso para que essa água não vá escoando. Quanto mais a gente impermeabiliza a cidade, mais toda essa água escoa junto, rápido, e ela vai se acumular nos córregos. Então ela se acumula muita água muito rápido no córrego. Aí quando o córrego não vai dar conta, seja o córrego natural, ou seja ele, como o André falou, gente, nessa região, a maioria dos córregos, eles já foram canalizados, fechados, eles estão até embaixo da rua, muitas vezes. Então, quando essa área do córrego não cabe toda essa água lá ao mesmo tempo, ele transborda. Né? Aí a gente vai chamar de inundação, de transbordamento. Então, a gente tenta ao máximo ir segurando essa água, picadinho, mas hoje em dia a cidade já é muito ocupada, já é muito adensada, então a gente não consegue mais reverter para o que era exatamente igual antes de existir cidade. Então a gente mescla as duas coisas. A gente mescla essas soluções menores, que estão mais focadas aqui na subprefeitura, na semi-sub, na microdrenagem, com as obras maiores que a gente tem que ir fazendo para ajudar. Então por isso que a gente fica meio dividindo, isso é aqui, isso ali. E aí eu vou emendar no que o secretário estava falando. Só que, infelizmente, essas obras maiores, elas são grandes, são caras, a gente tem que priorizar, a gente não consegue resolver tudo agora. A gente queria, mas hoje, na cidade de São Paulo, a gente já tem uma fila de em torno de 200 grandes obras. Então, assim, não dá. O que a gente está fazendo? Estudando, além das obras maiores, quais são obras menores que a gente consegue já ir fazendo, que custam menos, que não vai chegar no resultado todo que a gente quer, mas já ajuda. Em vez de alagar muito alto, vai alagar mais baixo. Em vez de alagar todo ano, vai alagar, sei lá, a cada 5, a cada 10 anos. Mas é melhor que a gente não fazer nada, né? A gente está atrás, né, na cidade toda disso tudo, de fazer todas essas melhorias, de fazer manutenção, né? As subprefeituras têm sido muito atuantes em limpar os córregos para não assorear, em limpar a galeria, Boca de Lobo também para não ficar entupida, na fiscalização de obras, como foi dado exemplo, porque senão o caminhão de obra vem e joga um monte de concreto, uma tubulação entope tudo. Então a gente está atuando para todos os lados, o pessoal da limpeza, reforçando limpeza para poder não ter o resíduo que entope, o lixo que entope as galerias, as bocas de lobo. A gente vai atacando um pouquinho em cada parte para ajudar. E aí eu vou voltar lá na parte, né, no comecinho da história, você perguntou de praça. A gente nesse caderno está fazendo um estudo mais aprofundado das praças que existem nessa bacia para a gente poder avaliar o quanto a gente consegue usar dessas áreas para fazer uma melhoria na praça que ajude a água da chuva e que ajude também a melhorar a praça. Então a gente está muito com esse olhar cada vez mais e vamos, enfim, continuar o estudo para a gente ver onde que a gente chega aí de resultado. Obrigada pelo seu comentário. Você falou também, acho que minha explicação não ficou suficientemente clara, do polder e do reservatório. Tá? Então, o que é o polder? É um sistema de proteção para áreas baixas. Então, quando você está perto de um rio grande, por exemplo, o Tietê que transborda e chega na área, você não vai conseguir fazer uma solução pro Tietê. Então, o que você faz? Uma solução local de proteção, que eu falei que tem um dique, tem um reservatório. Então, é um sistema de proteção local de um transbordamento de um rio. Quando é uma bacia menor, como a gente está falando aqui do Tatuapé, do Caçandoca, ele, naturalmente, esse rio, ele tinha uma várzea que era inundada. Só que a cidade ocupou essa várzea. Então a área aqui continua enchendo e ainda na cidade vai piorando. Então o que a gente faz para devolver a várzea para o rio? A várzea é um lugar onde armazena a água da cheia e daí escoa na vazante, quando depois termina a chuva. Então o reservatório, o piscinão, ele funciona como a várzea, ele substitui a várzea. Então aquela água da cheia, ela é armazenada no reservatório e depois que passa a cheia, o reservatório é esgotado para uma outra chuva. Então são dois sistemas complementares para uma região baixa, como eu mostrei ali
Mercadão de Central, ele fica na várzea do Rio Tamanduateí. Então ele precisa de uma proteção, porque você não vai conseguir arrumar todo o Tamanduateí, então se faz uma proteção para o Mercadão, para a área aí na 25 de março, tudo é inundável. Mas a gente precisa ou consertar o Tamanduateí, que a gente não vai conseguir, ou a gente faz uma proteção específica. Senhoras e senhores, vamos então para as considerações finais com a palavra o Coronel Valmor Saraiva Raporte, subprefeito da Moca. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez ao secretário Marcos Monteiro e toda a sua equipe. Parabéns mais uma vez. Minha admiração, respeito e gratidão. Que a gente tem como propósito aqui da subprefeitura melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo todo dia. Eu gostei muito da frase do secretário quando a gente fala que tem que ter humildade, né, secretário? Aqui todo dia a gente aprende, mesmo tendo mais de 36 anos de vida pública, todo dia a gente acaba aprendendo alguma coisa aqui. Eu gostaria de enaltecer que um livro, né, Morte e Vida das Cidades, James Jacob, de 1961, é um livro que fala assim: a cidade não morre pela falta de obras, ela morre pela falta de participação comunitária. Aqui vem mais Dona Antônia, Dona Sabrinas, Dona Sueli, está quietinha ali, e todos aqui que estão aqui participando, que realmente faz nosso trabalho aqui, a presença de vocês, tá? Vocês são nossos olhos. E realmente, se não tiver a participação comunitária cobrando nós, poder público, a gente não vai, a gente não tem tempo, muitas vezes, tem mais de 100 documentos que a gente despacha dia aqui. Muitas vezes a gente não consegue sair, que é o que o prefeito determinou. O prefeito quer que o subprefeito vá para a rua, mas é tanta reunião e documentação que às vezes a gente não consegue, né, participar. E a gente conta com vocês, tá? Muito obrigado mais uma vez. O nosso encontro com a palavra o senhor secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, o senhor Marcos Monteiro. Obrigado. Bom, vou falar pouco, deve estar todo mundo com fome, né? Mas que primeiro eu queria agradecer, gente, aos funcionários. Eu nunca tinha participado de gestão pública e isso eu faço questão em toda a audiência que a gente faz de salientar isso. Eu nunca participei de gestão pública, comecei em 2021, com convite do prefeito para assumir lá a Secretaria de Obras, e eu sempre, na cabeça do privado, né, não entendia muito bem a questão do concursado, das pessoas que fazem concurso e daí não podem sair. E a hora que a gente entra na gestão pública, a gente percebe algumas coisas. Primeiro, que essas pessoas são muito importantes. Imagina numa mudança de gestão que muda partido, aquela história, vai todo mundo embora e chega alguém novo para aprender a mexer nos sistemas, nas máquinas, entender as obras antigas que tinham. Seria perder tudo que se fez em toda a história. Então, esses funcionários são muito importantes. Como em toda empresa, como em toda família, tem a grande maioria de pessoas boas que às vezes tem lá a minoria que é mais, né, é mais na dele, é mais folgado, não quer saber tanto de trabalho, mas a realidade que eu encontro dentro da prefeitura é isso, são pessoas dedicadas que estão aqui 8 ou 9 horas da noite. Acho que nas 4 últimas semanas o pessoal tem feito audiências públicas, nunca vi uma reclamação. Na verdade, eles têm muito prazer de poder estar conversando com as pessoas, interagindo com as pessoas, porque eles gostam da cidade, gostam, né, de entregar um trabalho, de fazer boas entregas, de melhorar a cidade, por isso que eles escolheram essa profissão. Então, mudei muito a minha visão com relação a isso. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né, entre aqueles funcionários que permanecem na carreira. Acho que às vezes tem exagero, né, às vezes tem pessoa que fica pingando de secretaria em secretaria porque não se adapta e o pessoal vai colocando indisponibilidade, né? Mas a situação que eu encontrei na secretaria, eu faço questão sempre de agradecer a essas pessoas. Eles são de pessoas comprometidas, que gostam da cidade, que gostam de trabalhar. Estou procurando aquela pessoa que fala, funcionário público trabalha pouco. Não é bem assim, né?
mas e pedir, né, que valorizem muito essas pessoas, às vezes tem uns pontinhos fora da curva. Outra coisa importante, a gente estava falando de integração entre as secretarias e foi comentado aqui durante as apresentações, por exemplo, 3 obras grandes que vão afetar e estão sendo feitas aqui na região. A gente falou da Marquês de São Vicente, então queria agradecer ao Cássio, da SP Urbanismo, né, que veio e trouxe o pessoal do projeto, o Ricardo, né, Ricardo, obrigado por vocês terem vindo, que é a empresa que está desenvolvendo o projeto da Marquês de São Vicente e já está em contato com a gente e está à disposição, Ricardo, para os dados, né, da questão que agora a gente tem já mais informações, acho que muita coisa aqui na Sandoca mesmo ainda está sendo levantada, mas a gente está à disposição de vocês para que a gente tenha o melhor projeto independente de secretaria. Porque a SP Urbanismo, só para vocês saberem, ela fica embaixo, é uma empresa que está ligada à Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Lá na CIURB a gente tem a SP Obras, que faz gerenciamento de obras, mas é essencial para a cidade que essas secretarias trabalhem em conjunto. Foi falado da PPP do Parque Dom Pedro, que daí é uma parceria público-privada, mas que a gente também tem fornecido informação, lá vai ter reservatório, vai ter canalização, a gente tem problema de alagamento na região do Mercadão, né? Então tudo isso está sendo tratado dentro da PPP do Parque Dom Pedro e o BRT da Radial Leste, uma obra que já está em andamento, o primeiro trecho, quem passa na Radial, até que não tem sido uma bagunça tão grande, né, na corte. Mas eu estava muito preocupado. Agora, essa obra, a gente está assinando os contratos do lote 2 e 3, que vai pegar a continuação do BRT até um pouco depois, até Metropenha, mais ou menos. Então, vem bagunça, mas a gente vai explorar. Vai ter problema com o CADES, que já estão reclamando das vagas. E daí, a gente fica à disposição, Antônia. Não, sem dúvida. E daí a gente fica à disposição, Antônia, porque às vezes o pessoal fala, é obra da prefeitura. Eles não vêm aqui e depois não sabem nada. É obra da prefeitura, não tem tanta preocupação com a questão ambiental. Na verdade, eu diria a vocês que é pior, porque todos os projetos a gente tem que aprovar, tem que fazer o licenciamento ambiental, tem que fazer o termo de compensação ambiental. Nessa situação do BRT Radial Leste, toda uma preocupação de maior número de transplantes possíveis e replantar na mesma região, aí mudas adicionais. Então, o projeto foi todo desenvolvido e daí, Raporte, se você tiver essa demanda, né, do pessoal de conhecer melhor o projeto, vem aqui, apresenta para vocês e mostra todos os cuidados do licenciamento ambiental que está sendo feito para a Radial. Então é isso, eu falei que eu não ia falar muito. Obrigado pela presença de todos. Falem com os vizinhos, falem com os amigos, darem as sugestões para a gente ter o melhor resultado possível dos caminhos. Obrigado, boa noite. Todos,